Se eu tivesse que falar para vocês sobre o uso estratégico de patentes em informações patentárias em um slide, esse um slide seria esse que vocês estão vendo aqui na frente de vocês. Mas, mais uma vez, como são muitos itens e o nosso tempo aqui hoje não é tão longo, eu também vou recomendar que vocês deem uma olhada num segundo vídeo que eu tenho ali gravado. Aliás, se vocês forem ali no link do primeiro vídeo ali, vocês vão ver ali que do ladinho direito ali, vocês têm lá o vídeo número 2, que é Uso Estratégico de Patente de Negócios, parte 2. Aplicações práticas com tal do senhor Henry Suzuki. Aliás, o slide que vocês estão vendo lá, que é Uso Estratégico de Patente de Informações Patentárias, o meu amigo Henry Suzuki lá, ele fala exatamente isso. Se eu tivesse que mostrar tudo isso para vocês em um slide, esse um slide seria isso daqui, ok? Bom, então ali eu entro em todos esses itens detalhadamente. E aqui na nossa conversa de hoje eu vou fechar aqui no item número 3, aqui, que é mapeamento de segmentos tecnológicos, que é uma forma de mostrar para vocês como a gente usa patentes como fonte de informação tecnológica, né? Então, mapeamento de segmento tecnológico nada mais é do que um jeito pomposo de falar, né? Conheça o terreno que você está pisando, responda às perguntas básicas do texto jornalístico, que são o que, quem, quando, onde, porquê e daí, ok? Vamos lá. Então vamos lá. Fazendo uma busca de patentes, vamos lá. Primeira pergunta ali, o que? Então, fazendo uma busca de patentes, eu posso ver ali, né? Faço uma busca, posso ver o que está sendo patenteado. Cada linhazinha dessa aqui é uma patente. Aí eu clico ali em cima, dá acesso a um documento de 20, 30 páginas, que nem aquela patente do Uber que a gente acabou de ver ali. Em alguns casos, melhor que ficar lendo patente, você pode ver os diagramas de bloco ou as figuras, imagens, por exemplo, ajuda bastante. Imagina que você possa, depois de fazer tudo isso, criar um banco de dados seu próprio, né? Exportar aquilo tudo para um Excel. Então, basicamente, você pode fazer uma busca e ver aquilo que está sendo patenteado na sua área ou de uma determinada empresa e assim por diante. Depois tem as perguntas lá, quem, quando, onde. Então, você pode ver lá. Então, quem são os principais depositantes de patentes? Quando foi que eles depositaram, né? Lembra, patente tem um prazo de vida. Tem patente, de repente, o cara aqui que é o número 1 tem patente lá na década de 50, 60. Então, o mais importante não é o número 1 que tem mais patentes, mas o cara que tem patentes mais recentes. Às vezes é o número 3, número 4 em número, mas ele tem as patentes mais recentes. Você pode... outra coisa importante, você pode ver também onde foi que esses caras depositaram patentes. Às vezes você tem uma empresa ou uma instituição que tem um montão de patentes, mas só tem um país. Aliás, isso é muito comum acontecer. Tem um monte de instituição, empresa na China que só tem patente lá na China. Você pode fazer uma análise de evolução temporal da tecnologia também, então independentemente de quem depositou, então como está o número de patentes, está aumentando, diminuindo o número de patentes sobre aquela tecnologia. Pode ver a questão de cobertura geográfica naquele determinado segmento. A gente pode ver também como a tecnologia evolui. Então, você tem uma patente, você pode ver, por exemplo, como as patentes citaram anterioridades, então você volta no tempo, como as patentes foram citadas, então você vê sobre desdobramentos, a tecnologia avança no tempo. Você pode ver como as empresas estão citando tecnologias umas das outras, pode ver como o terreno tecnológico ele é dividido, então os bolsões de tecnologia, por exemplo, touchscreen, bateria, software, segurança e assim por diante. E aqui você pode não só ver como o cenário tecnológico é dividido, mas também quem são os principais jogadores dentro de cada um desses bolsões de tecnologia. Então, por exemplo, você pode ver aqui que a BlackBerry é forte no teclado, touchscreen a Apple, segurança também, bateria mais a Motorola, nem tanto a Samsung e assim por diante. Bom, e aí vem as perguntas mais importantes, que são o porquê e o daí. Olha só, pessoal, que coisa bacana aqui. Só olhando para o mundo de patentes aqui, quanta coisa bacana a gente consegue enxergar. A gente pode ver aqui o que está sendo patenteado, quem, quando, onde patenteou, como a tecnologia evoluiu, como as empresas citam tecnologias umas das outras. Você pode ver aqui como o terreno tecnológico é dividido e como cada um desses territórios tecnológicos é ocupado pelos principais jogadores daquele mercado, né? Só para dar um exemplo. O grande problema que a gente tem num país como o Brasil é que grande parte dos nossos inventores, empresários, as nossas startups, praticamente tudo o que eles enxergam sobre o terreno patentário, sobre tudo isso que nós vemos, é exatamente isso aqui, ó.
Não se preocupa não, não deu problema no seu computador não. Essa tela tá preta aqui de propósito para eu mostrar para vocês o seguinte, né? Enquanto grande parte do mundo enxerga o que está acontecendo, o empresário brasileiro, muitas vezes, ele trabalha no escuro. Então fica aqui o convite, né, que para os colegas aqui, antes de sair fazendo plano de negócio, uma série de outras coisas, ou mesmo, até no momento, né, de ideação ali do negócio, do modelo de negócio, dá uma olhadinha, né, naquilo que existe em termos de patentes de terceiros, conhece um pouco o terreno tecnológico, porque afinal de contas, essas informações são todas públicas, né? Bom, para ilustrar isso tudo que nós conversamos agora, eu vou trazer aqui só um caso bem simples, que é, vamos dar uma olhadinha nas patentes do Uber. Já que está falando de Uber, vamos dar uma fuçada nas patentes do Uber. Bom, aqui eu estou entrando num sistema de banco de dados que é comercial, tá? Só para mostrar um pouquinho também umas coisas diferentes para vocês. E aqui então vou lá, eu digito lá. Então, Pater Assaini ali, né? Que é Uber Technologies. Assaini, lembrando, né? É um titular. Então, digito lá. Uber Technologies, vem aqui, Search, e aqui eu tenho resultados, 77 famílias de patentes do Uber. Aqui eu posso dar uma olhada, né? Então tem sistemas de monitoramento de transporte, aí vai, né? Bom, você tem como dar uma olhada em um montão de coisa que tem aí de patentes do Uber. Bom, e além de olhar nas patentes, o conteúdo individual, o que a gente pode fazer? A gente pode também dar uma olhada para esse pool de patentes de forma mais geral, né? Então, no caso aqui dessa ferramenta, eu vou selecionar todos os resultados, depois eu vou clicar aqui nesse iconezinho aqui para ir para o módulo de análise. Então, eu posso ver graficamente, por exemplo, como que é o portfólio de patentes do Uber, né? Então, olha aqui. Então, eu venho aqui, ó, por exemplo, aqui eu venho aqui, ó, Markets e Competitor Location, né? Eu venho ali, então, para fazer dar uma análise de cobertura geográfica, por exemplo, das patentes. E aqui que eu vejo, aqui eu posso ver então aqui, né, das patentes todas que o Uber tem, aqui nos Estados Unidos, é o país de principal depósito, e eu posso não só olhar para as patentes, né, os países que têm depósito, mas eu posso dar uma olhada também em como que esse portfólio de patentes aqui é dividido, né? Então, em termos, por exemplo, da tramitação das patentes. Então, aqui eu tenho aqui, ó, 43 granted, que é concedidas, pendentes eu tenho 31, algumas que expiraram ou, né, caíram aí em decurso de prazo ali, mais duas, por enquanto, revogadas, nenhuma ali. Bom, aqui eu tenho aqui uma análise um pouco diferente, que é, por exemplo, de um tag cloud aí, dos principais conceitos, né, ou dos principais assuntos tratados por essas patentes do Uber aqui. Então, olha só, né? Então tem ali a Programmatic Module, tá, ok. Mas aí vem uma coisa interessante, né? Tipo, olha, serviço de entretenimento, food truck, food provider. E aí você fala, que interessante, né? Aliás, tem vários colegas que eu falo, né? Quando a gente está falando aí de startup, tá, Henry, eu criei uma coisa que é tipo assim, é tipo de um Uber, mas é para pedir comida, ou é tipo de um Uber para chamar serviços de beleza, disso, daquilo e assim por diante, né? E aí que você percebe que o próprio Uber, né? Ele tem ali as patentes deles já tratam sobre esses assuntos, né? Então, olha só, eu posso depois fazer um refinamento dessas patentes do Uber, por exemplo, e, né, fazer uma busca adicional ali. Deixa eu cruzar as patentes do Uber, então, com alimentos, sei lá, coisa do gênero, né? E aí você vê aqui, por exemplo, algumas patentes do Uber, né? E aí mostrando, né, que as patentes deles não falam só sobre transporte, mas também falam sobre food delivery, food truck, entertainment. Tem até um negócio aqui, ó, banda de mariachis, né? Umas coisas assim meio, né, seja lá de onde os caras tiram essas coisas. Mas é só para mostrar isso mesmo, né, que a partir do momento que você tem uma empresa, por exemplo, você pode dar uma olhada em que outros segmentos, que outros assuntos ela pode estar pensando ou ela pode já ter pensado quando fez o depósito das suas próprias patentes. Bom, aí sim, marco aqui o nosso quarto e último ponto, né? De novo, mais que ferramenta de apropriação intelectual, patentes também são fontes de informação. Fica um convite que todos que estão assistindo aqui ao nosso workshop, que próxima vez que forem fazer
um projeto, um Canvas, né, ou um plano de negócios, não deixe de dar uma olhadinha em que os concorrentes estão fazendo por aí afora. Mesmo que não tenha coisa no Brasil, é bacana a gente ver o que tem por aí pelo mundo afora, né? Porque de repente tem uma patente muito bacana depositada só na China, só nos Estados Unidos, não tem depósito aqui no Brasil, aquelas patentes não servem como obstáculo direto aqui no Brasil. Com esse último ponto, nós cobrimos aqui então a nossa agenda, né? A gente falou um pouco sobre inovação e propriedade intelectual, as várias dimensões de propriedade intelectual, com destaque a patentes. E por último aqui, quando falamos de uso estratégico de patentes e informações contidas em patentes, eu foquei ali, né, no mapeamento de segmento tecnológico. Fica o convite para que vocês assistam o vídeo número 2 lá, que a gente fala de outros usos estratégicos de patentes também. Bom, aqui finalmente eu deixo aqui então meu muito obrigado pela atenção de vocês, terem me acompanhado aqui nesse workshop até agora. Ficam os meus dados de contato aqui, meu e-mail henry.suzuki@axonal.com.br. Espero que a gente possa voltar a interagir aqui online ou pessoalmente numa próxima oportunidade. Ok? Um abraço e até breve!